Segunda carta de Paulo, escrevendo aos Coríntios, o capítulo de número 4 e o versículo de número 7. É aquela hora que o pregador diria para mim, para a igreja, é muito bom estar de volta, traga um abraço do meu pastor. Né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Domingo, hoje é terça-feira, 2 dias atrás, domingo aconteceu uma coisa comigo que não é muito comum. Não me lembro de ter acontecido de outra vez, semelhante, do jeitinho que aconteceu. Eu recebi um convite para ministrar numa de nossas igrejas, e tinha como ir, aceitei o convite, tinha algo no coração, e daí você vai passando o tempo gerando aquele assunto, e escrevendo e tentando construir uma linha de raciocínio que faça sentido para quem vai ouvir, né? Os irmãos não estão dentro da minha cabeça, então é importante que eu tente, que quem me ouve consiga entender. E, amém, está ali pronto. Vim aqui na sede, fiz o louvor, saí daqui e fui para a igreja, para a congregação. Coisa que a gente ouve no púlpito, né? E até que acontece com a gente é igual. Você, rapaz, então é verdade aquilo. Canto uma música, canto duas músicas. Engraçado, rapaz. Uma coisa que me diz que não é esse assunto. Não é que seja errado, não é que não seja bíblico, não é que não seja de Deus, mas não tem aquela paz que normalmente tem. Falou, não, acho que não é isso não. Aí tem gente do meu lado, tem gente do outro lado, estou na primeira fileira, o irmão está cantando e eu estou olhando, leio, falei, mas que não é isso não. É o B. Que eu também tinha uma outra, falei, é o B, então é o B. Amém, é o B. Amém. Cadê a paz? Não tem paz. Falei, meu Deus, o irmão vai acabar o louvor. Já sei que não é a A, já sei que não é a B, e não lembro de ter uma C. O irmão está acabando o louvor, e você, Jesus. Aí você começa a lembrar, rapaz, então acontece mesmo, né? Fala comigo, fala rápido, por favor, não demora, está acabando. Sobe, faz os anúncios, apresenta o convidado. Você fica de pé, mas você está, né, Senhor? Se o Senhor puder não demorar, eu agradeceria. Está aqui conosco, vai cantar a irmã, sobe para cantar. Senhor Jesus, está acabando o tempo. Aí parece que, literalmente, a gente entende também os profetas. Parece que passa um negócio voando assim, você olha. Claro que não passou nada voando, mas é como se tivesse passado. C, é o C, ali, acabou de passar, é o C, o texto, pum, sobe agora para ministrar, pum. Graças a Deus, Deus me deu graça, eu consegui não me perder naquilo que eu tinha acabado de receber. Graças a Deus. Aí quando chega, hoje eu recebi essa oportunidade, e para falar nesse assunto, no assunto que foi o C. Coisas que a gente ouve, né? Você que frequenta a igreja há muito tempo, e nem sempre você que ele disse, isso é pilha, isso é porque ele não tem o que falar, está falando para preencher o tempo, né? Não é assim. Você pode fazer média. Não, querido, é verdade, acontece mesmo. Aleluia! Então, graças a Deus por tudo. Obrigado. E em respeito, tem gente aqui que estava lá domingo, você tenha paciência comigo. Aleluia! Eu vou pregar a mesma coisa. Ajuda o teu filho. Me perdoa. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Estou lendo numa versão NVI, está aí na tela, você pode acompanhar se você preferir. Mas temos esse tesouro, nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, ele provém de Deus. Ele não provém de nós. Mas nós temos esse tesouro em vasos de barro. Tesouro, barro. Nós temos esse tesouro, nós temos esse algo de valor, nós temos essa riqueza, nós temos essa preciosidade que está residindo dentro de um recipiente de barro. São opostos, certo?
Se tem uma coisa que o barro não tem, é valor. Se tem uma coisa que o vaso não tem, é característica de riqueza. Se tem uma coisa que o barro não tem, é característica de tesouro, a não ser que você seja um arqueólogo. Se você não é arqueólogo, barro é alguma coisa de muito pouco valor. Mas nós temos esse tesouro em vasos de barro. E isso tem um propósito. E isso tem uma razão de ser. Isso tem uma justificativa para que seja assim. É para que fique bem claro para todo mundo que ouvir falar disso, ou ter oportunidade de ver, saiba que isso provém de Deus. Para que não haja nenhum tipo de dúvida, para que ninguém fique conjecturando, será que é? Não, não é. É Deus. Para que não reste nenhum tipo de inquietação. Mas será que pode ser? Não, não pode ser não. É Deus. Isso não provém de nós. Feche seus olhos comigo. Senhor, eu te agradeço por essa noite. Te agradeço por essa palavra. Especificamente por esse versículo que hoje creio que falará com alguém aqui. Senhor, usa de misericórdia e comunica conosco hoje um pouco mais acerca da revelação de quem Tu és. Um pouco mais acerca do Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. E que ao final isso produza, Senhor, um pouco mais de transformação. Que ao final produza um pouco mais de resultado de homens e mulheres mais parecidos com o Senhor. De homens e mulheres que receberam um pouco mais da revelação de quem é nosso todo-poderoso, grandioso, sublime, majestoso Deus. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero falar com os irmãos acerca dessa característica que lemos nesse versículo, acerca do vaso, e vaso esse de barro. Um vaso de barro é aquele tipo de coisa que você olha, e ao olhar você faz uma ideia, você faz um pré-julgamento. Você na sua cabeça imagina algo do tipo, esse vaso parece que é pesado. Do tipo, esse vaso parece que é difícil de ser transportado. Olhando assim, parece que talvez eu precise de ajuda. Esse vaso de barro parece que é alguma coisa forte. Eu encostei nele mais ou menos assim, parece que é firme, parece que é bem sólido. Parece que ele consegue receber alguma coisa pesada. Só que ao mesmo tempo que o vaso de barro tem essa característica, ou nos traz essa ideia, nos traz essa impressão, essa intenção, ao mesmo tempo, eu e você que já tivemos, e alguns ainda têm vaso de barro em casa, sabe que na verdade não é algo tão forte assim. Na verdade ele não é algo tão resistente assim. Tem até um ditado que diz, mais devagar porque o santo é de... O pastor Maurício conhece o ditado. Aquele negócio bonito, vistoso, colorido, grande, suntuoso, não precisa de muito. Se olhar com cara de mal, quebra. Se você dá um olhar um pouco mais sério, um pouco mais intenso, quebra. Então, tem uma característica de ser forte. Tem uma ideia, dá a ideia, passa a imagem de que é algo forte, mas na verdade, eu e você sabemos que não é. Uma outra característica de um vaso de barro é que se ele for quebrado, é difícil fazer esse reparo. Eu posso pegar esse pedaço que foi partido, que foi quebrado, posso pegar uma cola dessas americanas super bonder da vida e colar. E vai ficar no lugar, sim ou não? Só que a marca da quebra, ou o lugar exato onde foi quebrado, ou a cicatriz, digamos assim, está aparente. Eu não consigo esconder. Eu não consigo ocultar simplesmente colando.
Se eu quiser que ninguém veja isso, eu vou ter que virar esse troço para o canto, vou ter que cobrir com um arranjo, eu vou ter que cobrir com uma samambaia que caia e cubra e que eu não consiga ver. Se você puder, abra comigo no Evangelho de João, no capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 15, nós vamos ler. Está na tela, se você quiser acompanhar. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. Pedro não conhecia essa mesma pessoa. O outro discípulo, esse que tinha conhecimento, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem que está sendo agora julgado? Ao que Pedro respondeu: não sou. Fazia frio naquela noite e os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Pode pôr lá, querido. Pode seguir para o outro, próximo. Você vai soltar comigo para o versículo 25. Não, João 18, o versículo 25. Parou ali, a gente lê aqui. João 18, 25. Diz assim: enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não o vi com ele no olival. Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Eu comecei falando acerca das características de um vaso de barro. O quanto ele pode dar a impressão de que ele é forte, o quanto ele pode dar a impressão de que ele é resistente, o quanto ele pode dar a impressão que ele é alguma coisa que, na verdade, ele não é. Esse trecho que nós lemos do Evangelho de João, ele narra um pedaço da história acerca desse personagem Pedro, que você que é cristão, você que frequenta a escola bíblica dominical, você que lê a palavra, você sabe, você lembra das características desse personagem. Pedro é aquele rapaz que sempre toma a frente. Pedro é aquela pessoa que sempre se coloca na posição naturalmente de líder. Então, se Jesus faz uma pergunta, antes que dê tempo até mesmo da pergunta ser feita completamente, Pedro já levantou a mão para responder. Nesse momento particularmente, você sabe que o Evangelho já está caminhando para o final, Jesus Cristo já está caminhando para ser crucificado, e ele chegou a falar sobre isso. E nesse momento especificamente, Pedro, nesse ímpeto, chega a tomar a frente de Jesus e dizer coisas do tipo: aí não, Jesus. Eu não vou permitir que o meu Jesus, eu não vou permitir que o meu pastor, eu não vou permitir que o meu líder, eu não vou permitir que o profeta que está no nosso meio, eu não vou permitir que o nosso rabino seja morto. Pedro se coloca como alguém tão forte a ponto até de querer proteger e ser uma fortaleza para o próprio Senhor Jesus. Lembra do que eu falei do vaso? Parece uma coisa, não precisa de muito, você descobre que não é aquilo. Pedro está tão cheio dessa disposição, Pedro está tão cheio desse ímpeto, que ele chega a querer botar limites até no próprio Senhor. Jesus, aí não. O Senhor vai me desculpar, mas aí não. O Senhor me chamou, eu sigo o Senhor, sou seu discípulo, mas alguém tem que botar um limite no Senhor. O Senhor não pode ficar fazendo esse tipo de coisa, Jesus. Como é que o Senhor vai sair daqui para ser morto? Isso tem cabimento, Jesus. Não deixo e não deixo.
Estou com a minha espada aqui e, se for preciso, eu resolvo isso. Quem está de fora, quem faz essa leitura, que cara forte, que liderança forte, como ele está comprometido com essa causa, como ele acredita, como ele está disposto a dar a própria vida se for necessário. Que exemplo a ser seguido. Só que passa um pouquinho nessa noite, uma noite cheia, a noite em que teve a última ceia, a noite em que Jesus chamou os discípulos para estarem com ele orando no jardim do Getsêmani e ficou orando só, os discípulos dormiram, a noite em que Judas apareceu e o traiu, a noite em que Pedro decidiu sacar de sua espada e entrar num conflito, numa luta com os soldados do templo, a noite que Pedro viu o próprio Senhor Jesus ser conduzido e se permitir ser levado. Nessa mesma noite, diz o texto que quando Judas chega com os guardas e anuncia quem é Jesus, e o beija e aponta, é aquele ali, e os guardas vêm e o prendem, diz o texto que todos os discípulos fugiram. Todo mundo que estava unido, aquele negócio de estamos juntos, é nós, conta comigo, vou até a morte, até a cruz, é a gente. Todo mundo correu. Na hora que chegaram os guardas, todo mundo vazou. Pedro e João se mantiveram a uma certa distância. E daí entra o texto que nós lemos do Evangelho. Ele entra para ser julgado. João, porque tem conhecimento, entra, Pedro fica lá de fora. João consegue botar ele para dentro, mas não na câmara onde estava acontecendo. E daí vem as 3 perguntas que você lembra. Você não é um deles? Não sou. Você parece muito com eles, a tua roupa, o jeito de falar, o jeito de você mexer a mão nessa fogueira, é muito igual. Não, mas eu não sou. Aí vem o parente do que perdeu a orelha. Não, é você sim. Eu vi. Eu vi a hora que você tentou cortar a cabeça do meu irmão e, porque ele é soldado, se esquivou, só foi a orelha. Mas você queria matar e eu vi, eu estava lá. Não, não sou eu. Era um cara parecido comigo, que tinha uma roupa parecida, que tinha um cabelo parecido, uma altura parecida, uma espada parecida, mas não era eu. Pensa comigo. Você que conhece a história de Pedro, você que conhece as características de Pedro, você acha que nesse instante em que Pedro nega o Senhor Jesus 3 vezes, você acha que passa no coração, na alma, na mente de Pedro, algum tipo de crise acerca da fé dele? Você acha que naquele instante em que ele está negando, ele tem dúvida de que Jesus é quem disse que era? Você acredita nisso? Você acredita que naquele instante ele deixou de acreditar naquilo que ele disse? Quem disse que eu sou? Não, eu sei a resposta. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Você acha que naquele instante que ele está negando, Pedro esqueceu disso? Sim ou não? Claro que não. Mas é óbvio que não. Você acha que naquele momento aquilo perdeu valor para Pedro? Não, eu criei até agora, mas agora que ele foi preso, não creio mais. Você acha que foi isso? Claro que não. É óbvio que não. O que será que Pedro tinha em mente quando ele negou Jesus? Eu diria para você, numa conjectura minha, que o plano de Pedro não é abandonar Jesus, o plano de Pedro não é mudar de fé, o plano de Pedro não é sequer assumir o lugar de Jesus e continuar. Não. Eu diria para você, conjecturando que o plano de Pedro era, eu estou com essa espada aqui e eu vou dar um jeito de salvar Jesus. Já tinha falado que eu não ia deixar ele morrer e vou cumprir. Eu só preciso de um tempo para entender como é que eu vou fazer isso. Já estou aqui dentro, estou na fogueira, estou vendo quantos soldados passam, quantos tem lá em cima, quantos tem na porta, a saída de emergência, cadê? É só me aquecer aqui um pouquinho. Filme, né? Que o cara entra sozinho, mata todo mundo e sai. Pedro tem traços de alguém que acredita nessas coisas. Eu vou dar um jeito de matar todo mundo e sair com o meu Messias daqui. Não é crise do tipo, será que ele é? Lembra aquele negócio de João Batista? Manda perguntar se ele é mesmo. Não, não. Isso não passa na cabeça de Pedro, com certeza. A questão de Pedro é, como é que eu faço para tirar o meu Jesus daqui de dentro em segurança? Acontece que nesse processo ele é descoberto, identificam ele. E daí ele acaba negando 3 vezes.
Acontece que na terceira vez que ele nega, diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 61 e 62, que acontece uma coisa que faz esse plano mirabolante, fantasioso, ruir de uma hora para outra. Lucas 22, 61 e 62 diz assim: o Senhor então voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Sabe o que é aqui de cima? Alguém que sobe para cantar, para pregar, para fazer uma oração, para fazer um anúncio, ele olha para todo mundo. Ele olha para todo mundo e não olhou no olho de ninguém. Ele olha para todo mundo. Não foi esse tipo de olhar que Lucas está descrevendo que aconteceu. O olhar que Lucas está dizendo que aconteceu foi um olhar único, direto, determinado, com um objetivo, com um foco. Eu quero olhar nos olhos do Pedro. E não olhar, dizer alguma coisa para Pedro. Dizer o que para Pedro? Dizer que eu tinha razão, que eu estava certo de novo, como eu havia dito para ele: Pedro, para de bobagem. Ainda hoje, daqui a pouquinho, você vai me negar 3 vezes. Não, não vou. Não. Pedro, vai acontecer, eu vou te lembrar na hora quando acontecer. No que Pedro está negando, nega 1, nega 2, nega 3. Não porque ele não crê em Jesus, não porque ele abandonou o cristianismo, não porque ele não crê mais no Messias, porque ele está negando para pensar no como é que eu faço para sair daqui e sair com Jesus. Nesse momento, nesse processo, toca aquela musiquinha infeliz, o canto do galo. Quando o galo canta, não sei se era uma janela, se era uma fresta, se era uma cortina, algum canal havia naquele momento em que permitiu o olhar de Jesus lá dentro vir aqui fora, perto daquela fogueira, e bater certinho nos olhos de Pedro. Todos aqui são filhos. E eu acredito que em algum momento na sua vida você já ganhou um olhar do seu pai ou da sua mãe que não precisou ser acompanhado de palavra alguma. Tem aquela música da pastora Fernanda Brum, apenas um toque? É apenas um olhar. Não precisa dizer nada, é um olhar e entendi. Já entendi. Eu já recebi alguns olhares desses. E por mais que para ninguém não signifique nada, para quem está à direita não é nada. Para quem está à esquerda não é nada. Fogueira boa, né? Está tudo de boa para todo mundo. Mas para quem recebeu o olhar, não precisa de legenda, não precisa de trilha sonora, não precisa de comercial. Você já entendeu a mensagem. O olhar é: Pedro, eu não te falei, Pedro? Não falei que você ia me negar? Agora pensa comigo, se isso acontece distante de Jesus, se isso acontece fora, em outro lugar, que não tem esse contato, Pedro podia ficar: pô, até neguei, mas ele não viu. Até neguei, mas ele não ficou sabendo. Eu até neguei, mas ele não estava lá. Fica o dito pelo não dito. Eu não vou contar que eu neguei. Se ele revelar, revelou. Mas se ele não tocar no assunto, eu finjo que não aconteceu. Infelizmente para Pedro, felizmente para nós hoje, não foi assim que aconteceu. No momento exato em que acontece a terceira e última negação, no momento exato, olhar de Jesus para Pedro. Um olhar que diz: eu já sabia, eu te disse. Esse olhar foi tão forte para Pedro. Esse olhar representou tanto para Pedro, que apenas esse único olhar foi suficiente para, de uma hora para outra, como um castelo de areia, fazer ruir dentro de Pedro tudo aquilo que ele havia construído caminhando com Jesus. Não acerca das questões de quem Jesus é, mas acerca de quem eu pensei que eu fosse, depois de caminhar com Jesus 3 anos. Fui escolhido no começo, lembro até hoje. Estava trabalhando, ele passou, me viu, me gritou, me chamou, eu fui. Não entendi por que eu fui. Fui ficando, fiquei, estou até hoje, já se vão 3 anos. Nunca mais mexi com o meu negócio, nunca mais mexi com a minha empresa, parei. E eu estava de corpo e alma, eu estava de uma maneira inteira, total, plena, integral, de cabeça nessa obra, nesse ministério, seguindo esse Jesus. E a questão aqui não é se Jesus é ou não é, se ele faz ou não faz, se ele é filho de Deus ou não é. A questão é: eu achei que eu fosse alguma coisa e acabei de descobrir que eu não sou. Eu falei bem alto para todo mundo ouvir no meu papel de líder:
Eu não vou te negar, eu vou com você à cruz, eu vou com você até a morte, e se tentarem te matar, vão ter que passar por cima do meu cadáver. Falei bem alto, bati na mesa. Só que o galo cantou e me lembrou de uma coisa que ele tinha dito para mim. Eu já tinha até esquecido. Eu acabei de negar Jesus 3 vezes. Isso foi tão forte que Pedro desaparece, Pedro some. Curioso é que Pedro não resolve, a partir dessa decepção, empreender tudo o que ele aprendeu em outra direção. Me aborreci com o pastor Jaime, fiquei envergonhado, eu vou lá para a Batista da esquina. Eu vou sair daqui, vou para uma igreja lá em Nova Iguaçu. Não. Foi tão forte para Pedro que ele parou. Vou voltar para a minha vidinha de pescar peixe. Porque quando eu estou pescando peixe, a possibilidade de eu me frustrar é muito menor. O que pode acontecer é que um dia eu saio para pescar, não consigo, nesse dia eu como uma farinha, eu como uma banana, durmo, acordo, vou pescar de novo. Mas eu não tenho que lidar com esse espelho gigante dizendo para mim que eu não sou aquilo que eu achei que eu fosse. Eu não tenho que lidar com esse buraco dessa decepção de saber que eu sou um fracasso. Eu não sou esse super apóstolo que eu pensei que fosse. Eu achava que eu era o líder dos 12. Eu achava que eu estava realmente exercendo uma liderança até debaixo da própria orientação dele. Mas se eu fracasso desse jeito, eu não sirvo para ser líder deles. Eu não sirvo nem para estar no meio deles. Há muitas pessoas que se identificam com essa mesma narrativa. Gente que não duvida do que Deus é. Não tem a menor dúvida do que Deus pode fazer. Não tem a menor dúvida que o poder dele é suficientemente forte para salvar, para transformar, para mudar, para curar, para levantar dos mortos. A dúvida não está em Deus, nunca esteve. Olhando para Deus, olhando para Jesus, não há a menor sombra de dúvida. Eu tenho certeza absoluta que Ele é quem disse que é, que Ele faz o que disse que faz e que Ele vai voltar como disse que voltará. A dúvida é: eu achei que eu fosse uma pessoa melhor. Eu achei que eu tinha mais condições de caminhar perto desse Deus. Eu achei que eu era uma pessoa mais adequada para o ministério. Eu achei que era uma pessoa que pudesse ser utilizada para alguma coisa no reino. Eu achei que eu tivesse mais fé. Eu achei que eu fosse mais espiritual. Eu achei que eu aguentasse mais uma tribulação. Eu achei que eu receberia melhor uma dificuldade, um problema. E a pessoa vai dizer: mas eu acabei de descobrir que eu não sou. Elas não se decepcionam com Deus. Elas não se decepcionam com Jesus Cristo. Elas se decepcionam com a expectativa falsa que criaram acerca de si mesmas. E isso é tão forte dentro de uma pessoa a ponto de fazer com que essa pessoa sucumba. Desista. Não quero mais. Lucas 22, 61, 62 é muito forte, porque não deixa espaço para réplica. Sabe o que é réplica? Sabe o que é uma justificativa? É forte demais porque não tem... A gente acompanha na televisão dia após dia. O sujeito chega, tem uma câmera escondida em algum lugar, pega o dinheiro, bota no bolso. Peguei! Não. Eu tenho como explicar. Esse dinheiro que eu estou pegando, na verdade, eu não estou pegando. Ele está me devolvendo. Aí conta uma mentira qualquer. Você sabe que é mentira. Lucas, no capítulo 22, o versículo 61 e 62, não dá espaço para Pedro dizer mais nada. O galo canta. Ele se lembra. Ele vira e olha na direção dele, olhar Jesus dizendo: eu te disse que você ia me negar. Não tem como ele falar: mas eu posso explicar, Jesus. Não tem explicação. E é impossível que Pedro conseguisse um advogado para defender a causa dele. Não tem como explicar, Jesus. Não tem explicação.
A grande questão é como é que eu e você lidamos quando a gente se dá conta que nós não somos super crentes. Como é que eu e você lidamos quando a gente descobre que a gente não é o obreiro que a gente pensava? Como é que eu e você lidamos quando a gente descobre que a gente não é o crente que a gente achou que fosse? Quando você lê as cartas de Paulo, as primeiras cartas, você consegue fechar os olhos e imaginar Paulo dizendo aquilo. Paulo, apóstolo, chamado, escolhido, eleito, criado, estudado. As primeiras cartas. À medida que Paulo vai escrevendo mais cartas, à medida que Paulo vai caminhando mais com o Senhor, até que ele vai lá no final, até que ele escreve as últimas. Você já percebeu como é que ele escreve as últimas? Paulo, escravo da graça, do amor, pela misericórdia e pela obra. Você vê como é que muda a mesma pessoa falando de si mesma? Já se deu conta disso? À medida que se caminha com o Senhor, se você se abre para que a luz possa brilhar na tua vida, se você se abre para que a palavra de fato seja um espelho, essas imagens que nós temos de nós mesmos, elas caem. E daí de uma hora para outra você parece que começa a se dar conta, não, na verdade, não é nada do que eu pensei. Eu não sou aquilo tudo que eu achei que fosse. Aqueles anos todos que eu estive na igreja, aqueles anos todos que eu me dediquei a estudar, a fazer, a conquistar, que eu achei que representasse. Lembra de Paulo quando ele fala? Considero isso tudo como esterco, perda. Não é que ele jogou fora o estudo. Ele só se deu conta que aquele estudo, diante da revelação de quem é Jesus Cristo, perde completamente o valor. Porque a revelação de quem Jesus é algo que não tem preço, é algo muito maior. É, na verdade, o que foi lido aqui, um tesouro, uma profundidade de riquezas, como Paulo disse. Como eu e você lidamos quando nós fracassamos? Há aqueles que ficam irados, há aqueles que se deprimem, há aqueles que tentam aprender acerca do que aconteceu para que não aconteça novamente. Mas há uma frase que eu encontrei que eu acho que pode representar esperança para alguns de nós aqui nessa noite, quem sabe para muitos de nós. Diz assim: há mais graça no coração de Deus do que há pecados no meu passado. Há mais graça no coração de Deus do que pode haver falhas, tropeços, decepções e frustrações na minha história e na sua história. Deus pode fazer muito mais acerca da minha vida do que pode pesar e me atrapalhar e me aprisionar aquilo tudo que eu já passei, que me trouxe frustração. E eu creio muito nessa palavra, eu creio muito que essa palavra representa esperança. Eu vou dizer de novo, não de pessoas que decidiram abandonar a fé, não de pessoas que resolveram não mais caminhar com Jesus, não virou um desviado, não queimou a Bíblia, não é isso. Ele não acha que a Bíblia não tem valor ou sentido, ou não é verdade, ele só acha que não dá para ele. Ele falou, não, eu não consigo me encaixar, eu vou, eu frequento, eu oferto, eu dizimo, eu canto, mas lá no fundo eu sei, isso eu não estou nesse nível. Eu vou participar, eu vou na conferência, eu vou vir na convocação, mas no fundo eu sei aqui dentro, você não é o que você acha que é. Você não é o que você pensou um dia. Você não é o tipo de crente que você um dia acreditou que fosse. Aquela fortaleza toda que você parecia ser, você mesmo já se deu conta que, na verdade, é algo muito frágil. Aquela coisa toda um tanto quanto suntuosa, aquele estereotipo todo, na verdade, já mostrou para mim e para você. É frágil demais, não precisa de muito para quebrar.
Não precisa de muito para tropeçar. Não precisa de muito para fazer o que não devia. Não precisa de muito para pensar o que não devia. Não precisa de muito para se desviar no seu coração. Ah, mas eu não pratico com a minha mão. Mas o teu coração já está longe. Eu não cheguei a executar. Sim, mas a sua mente já viajou, a sua mente já foi. E você sabe. Lembra do olhar do Pai? Ninguém do lado precisa saber. Você sabe. Você sabe que diante de uma determinada circunstância, você, enquanto alguém que caminha na fé, deveria ter uma postura e você não teve. Só que para alguns de nós, à medida que a gente caminha, a gente se dá conta disso. Para outros a coisa parece que leva um pouco mais de tempo. Mas para aqueles que caminham há mais tempo, para aqueles que tentam se aproximar mais do Senhor Jesus, já se deram conta. E daí começa a mudar o discurso. Daí começa a mudar o tipo de oração. Daí começa a mudar a colocação dos verbos quando fala com Deus. Lembra do texto que Jesus está no templo e tem gente chegando para orar? Lembra como é que chega um primeiro irmão querido? Lá na frente, roupa bonita, levanta a mão. Te agradeço que eu não sou como os demais. Você conhece alguém que fala isso? Quem sabe você não fala isso. Bom sucesso, meu Deus. Bom era no meu tempo. Hoje. Desculpa, como é que é isso? Tempo atrás teve um irmão querido, abençoado, veio pregar aqui. Essa juventude toda aí, ó. Ninguém anda com Deus. Mas Deus revelou isso para o senhor? Desses jovens todos, eu duvido ter um jovem crente puro ainda. Eu duvido. Mas como é que é isso? Lembra da oração? Eu não sou como os demais. E você é como? Quem ora isso? Eu sou melhor. Aí como nós ouvimos ontem, o cara termina. Eu sou melhor pela misericórdia do Senhor. Eu sou mais crente que ele pela misericórdia do Senhor. Aí à medida que você vai caminhando com o Senhor, a ficha parece que cai. Aí lembra do outro que veio orar? Ele se aproxima e ele não tem coragem de levantar a cabeça. A ficha já começou a cair. Ele já entendeu que ele não foi salvo porque ele vivia uma vida direita. Ele já entendeu que ele só foi salvo porque a graça o alcançou. Ele não veio para a igreja pensando, eu vou lá e eu vou profetizar, e eu vou chamar esse, eu vou determinar. Ele já saiu disso, ele já saiu disso. Ele já entendeu que a oração começa com o Pai Nosso. É Pai meu. O Pai não é meu, o Pai é nosso. Ele já entendeu que não dá para fazer um pedido a esse Pai Nosso em oração que me abençoe e fira meu colega. Não dá mais para orar isso, ele não ora mais isso. Ele já saiu do lugar de pedir alguma coisa que só abençoa ele e o ventre dele. Ele já saiu disso. Tem alguém me entendendo? Amém. Ele chega para orar, ele não levanta a cabeça. Ele sabe que, de fato, é o que está escrito. As misericórdias do Senhor são a única causa. A única causa de não sermos destruídos. A relação dele com Deus, com esse Pai Nosso, já mudou. Ele agora pede por misericórdia, ele agora pede por graça, ele agora diz, se for da sua vontade. Ele agora está mais ou menos orando parecido com Jesus. Vem uma cruz, vem um cálice, eu não queria, eu não tenho ideia do quanto vai ser horrível, mas eu sei que será horrível. Mas se for possível, passa de mim. Se não for possível, faz a tua vontade. Às vezes eu me pergunto,
Quanto tempo será que é necessário que a gente perca caminhando com Jesus, seguindo a Jesus, querendo, como vimos ontem, ser um discípulo de Jesus, pensando tanta coisa tão nada a ver com Jesus, orando tanta coisa tão nada a ver com Jesus, sonhando com tantas coisas tão nada a ver com Jesus? Fala do reino, fala do reino, fala do reino, mas ora para si. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Evangelho de João, 21, 15. Passadas todas essas coisas, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Essa pergunta aqui para nós está em português. Esse me ama é diferente do me ama que Pedro responde. Você já deve ter ouvido isso. Simão, filho de João, você me ama, deixe-me completar, com um amor perfeito mais do que a estes? Disse Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, deixa eu completar, com um amor imperfeito. Foi o que ele respondeu no grego aqui. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Segunda vez, me acompanhe. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama com um amor perfeito? Você me ama com amor ágape? Pedro respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo com amor imperfeito. Eu te amo com amor filéu. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João. Aí Jesus tem que baixar o nível. Você me ama com amor filéu? O ágape eu já vi que a gente vai perder o dia inteiro te perguntando, você não vai conseguir responder. Vamos baixar. Você me ama com filéu? Você me ama com o amor que você conhece? Você me ama com o amor imperfeito que você tem? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez. E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. E tu sabes que eu te amo com esse amor imperfeito, com esse amor filéu. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Comecei falando acerca de um vaso que tem um tesouro, e que se você para olhar o tesouro e a característica do vaso, fica claro de identificar. Esse tesouro é divino, isso vem de Deus, isso está óbvio, não tem nada a ver com esse vaso, não tem nada a ver. Embora esteja no vaso, eles não se misturam, é água e azeite, água e óleo, não tem nada a ver. Embora esteja aqui dentro, não tem a mesma origem, não tem o mesmo DNA. Esse tesouro é divino, esse vaso não. Esse tesouro é perfeito, esse vaso não. Vamos olhar a vida de Pedro, esse grande homem de Deus, que por muito tempo, caminhando com Jesus, acreditou que fosse o grande apóstolo, o grande líder, o grande encarregado do ministério de Jesus. Quem resolve se Jesus entra, sai, prega, não prega, viaja, não viaja, vive, morre, vai para a cruz. Pedro acha que resolve tudo até do Filho de Deus, na fortaleza, até que ele se dá conta, com um único olhar de Jesus, como se fosse um grande espelho: olha quem você é, Pedro. Você não é o que você pensou que você fosse. Pedro sucumbe, abandona a fé, entrega a chave da igreja, entrega a carteira de ministro, entrega o diploma de ordenação e não vai para outro lugar. Ele acabou com esse assunto, ele não transita mais nesse assunto. Aí nós chegamos agora a João 21, 15 ao 19. Jesus Cristo já ressuscitou.
já apareceu aos discípulos e, curiosamente, pergunta por alguém. Por quem ele pergunta? Cadê o Pedro? Jesus, o senhor soube do que aconteceu. Óbvio, o senhor estava lá. O Pedro não caminha mais com a gente. O Pedro voltou para a vida dele. Não para a vida de pecado, mas para a vida de desesperança. Para a vida de vazio. Para a vida de alguém que não tem mais fé. Não em Deus, mas em si. Para alguém que não acredita mais que possa ser possível que volte a ter uma chance com Deus. Porque, é óbvio, Ele deu motivos para isso. Olhe para você, olhe para a sua vida. Se algum irmão, se alguém que você conhece te frustra, te decepciona, o que você faz? Como você tem a Bíblia, você sabe, eu tenho que perdoar. O que você faz? Eu te perdoo. Mas você sabe que tipo de perdão você está oferecendo. Eu te perdoo, ponto e vírgula, para nunca mais viver isso de novo com você. Lembra de Abraão e de Ló? Escolhe um lado. Eu te perdoo, mas tu vai para onde? Tu vai para a direita? Pode ir. Vai, não volte. Eu vou para a esquerda. São características de quem nós somos. Características da nossa natureza humana. Características de quem somos enquanto pessoas. Pedro entendia isso. Pedro tinha certeza de que jamais poderia gozar da confiança de novo do Jesus que ele traiu. Do Jesus que ele decepcionou. Na cabeça dele, foi uma decepção para Jesus. Não foi só para si, foi para Jesus também. Só que a gente chega em João 21, 15 e 19, e Jesus aparece e faz questão de perguntar nominalmente, cadê o Pedro? Não é cadê aquele rapaz, cadê aquele moço, cadê aquele coisinha? Não, cadê o Pedro? Cadê o Pedro? O Pedro. E ele vai até o encontro de Pedro. Sabe por que ele faz isso? Porque ele é Deus. Diz a Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, no momento em que se começa a revelação acerca de quem é Deus, o que está escrito lá? No princípio, Deus. No princípio, Deus. Caminha comigo até o Evangelho de João. Como é que começa o Evangelho de João? No princípio era o Verbo. E o Verbo é quem? É Deus. O que isso está dizendo para mim e para você? Está dizendo para mim e para você, mais uma vez, que Deus é aquele que sempre dá o primeiro passo. Deus é aquele que sempre vai fazer o primeiro movimento. Lembra quando Adão pecou? O que Deus fez? Foi atrás de Adão. Adão, cadê você? Te pergunto, e Deus não sabia onde é que estava Adão? Não há, nunca haverá, não houve, jamais, um momento em que Deus faz uma pergunta querendo saber a resposta. São sempre perguntas retóricas. Ele já sabe, Ele quer que você se manifeste. Ele quer que você diga algo. Ele quer que você se apresente. Ele não está querendo saber cadê você. Ele foi atrás de Pedro porque ele é Deus. E Deus sempre dá o primeiro passo. Para resgatar a Pedro, para resgatar a mim e para resgatar a você. Mas o que eu fiz é muito feio. Eu acredito. Mas o que eu fiz me envergonha muito. Eu acredito. Deus vai dar o primeiro passo. Ele já está dando o primeiro passo. Aleluia! Para ir atrás de você. Tá mesmo. Deus já está dando o primeiro passo para ir te encontrar. Deus está dando o primeiro passo hoje, agora, para alguém aqui nessa noite. Glória a Deus, eu creio. Dentre as muitas coisas que Pedro pudesse imaginar, que Jesus queria falar com ele, eu acho que eu colocaria: Pedro, já voltei, já venci, já conquistei, vamos resolver aquela história. Você tem que pagar alguma coisa, Pedro. Tem que ter algum tipo de penitência para você. Pedro, eu te chamei, eu te coloquei numa posição de destaque, Pedro. Lembra da mensagem de ontem? Destacado entre os irmãos. Pedro, você estava numa posição, Pedro. E até para que sirva de exemplo para os outros,
eu vou ter que fazer alguma coisa contigo. Vou afundar teu barco, vou matar tua sogra, Tem que fazer alguma coisa, Pedro, pelo tamanho do fracasso que você representou enquanto investimento meu. Por isso tanto temor. Porque Pedro está achando que vai lidar com alguém parecido com ele. Pedro está achando que está diante de alguém que pensa como ele. Pedro está achando que vai para uma reunião com um outro Pedro, só que maior, mais poderoso, mais forte. Eu lhe afirmo com toda a segurança no meu coração que Pedro jamais imaginou que Jesus falasse o que disse. Pedro, você representou um fracasso. Você representou uma decepção. Para muitos, até para você. Mas para mim, o que eu quero falar contigo, quero te entregar uma coisa, Pedro. Aleluia! Pensa comigo, Jesus na palavra é apresentado como noivo, não é? E o noivo tem noiva. Quem é a noiva de Jesus? Quem é a noiva de Jesus? A igreja. Tem alguma coisa mais valiosa para Jesus do que a noiva dele? Não. Pedro, eu quero falar um negócio contigo. Aqui está algo que eu quero te entregar. É o que mais valioso eu tenho. Aleluia. É a minha noiva. E eu coloco nas tuas mãos. Apacenta Aleluia. a minha noiva. Cuida da minha igreja. Cuida das minhas ovelhas. Aleluia. Você imaginaria que Jesus faria isso? Você imaginaria que Jesus entregaria nas mãos de Pedro o que de mais precioso ele tinha? É claro que não. Só que quando Jesus está fazendo isso, Jesus não está simplesmente arrumando alguém para trabalhar para ele. Jesus não precisa. Aleluia. Desculpa se você não sabia disso, eu vou repetir. Jesus não precisa nem de mim, nem de você. Nada pessoal, só precisava te falar isso. Jesus não precisa de nós. Quando Jesus entrega essa comissão, diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida da minha igreja, cuide bem da minha noiva. O que Jesus está fazendo? Jesus está restaurando na vida de Pedro tudo aquilo que ele imaginou que tinha sido o fim, tudo aquilo que ele imaginou que representava o final, tudo aquilo que ele representou, que ele imaginou que representasse o final de uma trajetória servindo a Jesus. Ou seja, eu posso até ser salvo, eu posso até ir para o céu, mas Deus jamais vai me permitir fazer mais alguma coisa. Deus jamais vai me confiar alguma coisa, porque eu falhei. Eu jamais vou poder ser usado por Deus de novo. Porque eu achei que era uma coisa forte, confiável, uma torre forte, e eu descobri que eu não sou. E com minhas atitudes, com meus gestos, com meus pensamentos, com aquilo que eu desejei no íntimo do meu coração, eu me tornei uma grande decepção. E Deus não vai querer usar uma decepção como eu nunca mais. Glória. Disse a você que a mensagem do Evangelho representa a esperança. Glória a Deus. Eu quero crer que essa casa hoje está inundada de esperança para alcançar quem precisa de esperança hoje. Quem está sentado aqui, quem acompanha pela transmissão, que hoje se vê alguém que eu sei quem é Deus, eu confio em Deus, eu creio nele, eu sei o que ele pode fazer, mas eu me conheço, eu não presto. Aleluia. Tá certo, você não presta mesmo. Glória a Deus. Eu também não. Aleluia. Nenhum de nós. Glória a Deus. Ele mesmo disse: bom a um só. Não tem dois, não tem três. Bom a um só. Mas o que eu faço então, pastor? Aleluia. Essa minha dúvida, essa minha desconfiança com essa sua mensagem acaba de se concretizar. Eu descobri então de verdade agora, sem espaço para duvidar, que eu não presto. Eu sei, bem-vindo. Aleluia. O que a gente faz agora? Glória. A gente aceita que nós somos. Amém. E a gente se entrega de maneira integral Oh, glória. ao Deus É por aí. que tem a coragem de pegar esse tesouro e colocar dentro desse vaso que não vale nada. Glória a Deus. Esse Deus que teve essa ideia biruta de pegar algo como o Espírito Santo e colocar disponível para mim e para você. Oh, glória. E eu vou fazer o que com isso? Eu vou entender quem eu sou. Eu vou aceitar quem eu sou. Eu vou colocar os verbos na maneira correta quando eu for orar da próxima vez.
E eu vou depender mais de Deus. Para quê? Para tudo. Eu vou depender de Deus para tudo. Eu vou ter a coragem e a ousadia de falar a plenos pulmões: eu dependo do Senhor para tudo. Amém. Porque sabe o que acontece? Não me pergunte por quê, eu não tenho instrução para isso, mas Deus gosta de trabalhar com gente assim. Aleluia. Deus gosta de ter gente assim do lado dele. Por quê? Eu não sei. Pastor Maurício tem mais tempo estudando, talvez saiba. Eu não tenho resposta de por que o Deus tão grande escolhe trabalhar com gente como você. Oh, glória. Ou como eu. Só que ele diz o seguinte: nós temos esse tesouro precioso, de valor inestimável, inigualável, dentro de vasos de barro. Amém, pastor, concordo. Digo amém. Vou comprar até o DVD, mas o meu vaso quebrou. Se o senhor visse como é que eu ando dirigindo, se o senhor visse como é que eu ando tratando minha mulher, se o senhor visse como é que eu trato meus filhos, se o senhor visse... Se o senhor visse, pastor. Aleluia. Deus está vendo. Acontece que Deus escolhe se revelar também como o oleiro. Amém. Ninguém entende mais de vaso de barro do que ele. Seu vaso quebrou? Seu vaso está rachado? Glória. Tem um rombo no teu vaso e não é a boca? Vem na casa do oleiro. Faz hoje. Vem na casa do olheiro. Ele não vai te cobrar nada. Ele não vai te envergonhar. Ele não vai te expor. Ele vai fazer exatamente o que ele fez com a outra pessoa, amigo nosso, que também não valia nada, o Pedro. Ele vai pegar você, ele vai pegar mim. Como pegou o Pedro, ele vai nos restaurar. Sem deixar sequelas. Sem deixar cicatrizes. Sem deixar marcas que nos envergonhem, porque Ele é um Deus especializado em restauração Aleluia. de vasos de barro, como eu, como você. Deus, aleluia. Obrigado, Deus. Esse tesouro que temos, esse tesouro que todos nós temos, esse tesouro que está disponível para que todos possam usufruir. Desde que tenham com muita clareza, desde que tenham com muita serenidade e equilíbrio a revelação de que o valor está no tesouro. Aleluia. A importância está no tesouro. O significado está no tesouro. O propósito está no tesouro. A razão está no tesouro. Nunca e jamais no vaso. Glória a Deus. Aleluia. Nunca e jamais no vaso. Deus, obrigado. Aleluia. Não importa que tipo de vaso eu e você somos. Continuamos vaso. Você não tem um vaso que Deus escolhe de granito. Não tem um vaso de... Não tem um vaso de mármore. São todos vasos de barro. Oh, glória. Quanto a mim, quanto a você, cabe-nos esse lugar único, esse único lugar, de dia após dia, fazer oração. Senhor, não me permita esquecer quem eu sou. Deus, obrigado. Eu vou almejar as tuas coisas, eu vou desejar as tuas coisas, eu vou clamar e buscar o Espírito Santo, eu vou desejar ser mais cheio da tua presença, que para mim é um tesouro. Amém. Sem jamais me esquecer que eu continuo sendo vaso de barro. E daí, querido, se por ação do Espírito Santo conseguimos chegar nesse lugar, as nossas relações mudam. A maneira como nos relacionamos com as pessoas próximas a nós mudam. A maneira como nos relacionamos com a obra de Deus, com o serviço das coisas de Deus, muda. A maneira como nós nos relacionamos com o próprio Deus, muda. A maneira como nós oramos, muda. E muda para trazer glória para o nome do Senhor. E muda para nos abrir para esse lugar de cura. Senhor, não tenho mais a menor dúvida acerca de quem eu sou. Já entendi. Mas se por um lado eu não tenho dúvidas do fracasso que eu sou, por outro lado, está cada vez mais claro o quão forte o Senhor é. Está cada vez mais claro o quanto o Senhor pode me tocar. Está cada vez mais claro o quanto o Senhor pode usar algo insignificante para algo tão glorioso. E eu me coloco hoje, nessa noite, uma vez mais,
como um servo do Senhor. Servo, não mais do que servo. Fazendo minhas as palavras de Paulo, não no começo da sua caminhada. Eu, o apóstolo, eu, o eleito, eu, o bispo, eu. Não. Eu, o escravo da liberdade, do amor, da graça de Jesus Cristo, por obra e misericórdia de sua superabundante e inexplicável graça. Aleluia. Aí está tudo certo. Já entendi quem eu sou. Já entendi quem Deus é. Se eu tenho clareza de quem eu sou, se eu tenho clareza de quem Deus é, a minha caminhada cristã ganha outras cores, outras perspectivas. Eu paro de depender de mim. Eu paro de acreditar que eu posso. Eu paro de achar que dá. Agora dá. Eu voltei do seminário no estado. Agora. Não, querido. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Continuar dependendo. Continuar dependendo. Você tem 20 anos de evangelho? Te deram 4 diplomas, 5 certificados, 3 carteiras. Você permanece vaso de barro. Sua classe de escola dominical não para de multiplicar. Vaso de barro. Você foi apontado como o melhor líder de louvor de toda a América Latina. Vaso de barro. Ninguém interpreta um americano como você. Vaso de barro. Culto tinha 50, você assumiu, tem 300. Vaso de barro. Sua congregação tinha um culto com 20, agora tem 4 cultos com 500. Vaso de barro. E todo mundo se encontra no mesmo lugar. Tem fila especial para ninguém. Que hoje o Senhor nos ajude a nos libertar desse lugar de falsidade e que entremos nesse lugar de realidade de que só Deus é. Feche seus olhos, eu quero orar com você, por você. Senhor, obrigado por tua graça. Obrigado pelo evangelho que, como bem foi dito, é loucura. É loucura, não faz o menor sentido. Mas eu te agradeço pelo evangelho. Eu te agradeço por ser o Senhor, o Deus que dá o primeiro passo. Eu te agradeço porque o Senhor veio ao nosso encontro. Eu te agradeço porque o Senhor é aquele que diz: eu vou colocar tesouro dentro desse vaso sem valor. Eu te agradeço por tua misericórdia que nos alcançou ontem e que nos alcança hoje. Senhor, que o Espírito Santo comunique aquilo que eu não consegui comunicar, de sorte que todos saiamos daqui cheios de uma palavra que provoca não somente mudança de pensamento e sentimento, senão que nos enche de renovo, de esperança, de fé e de paz. Paz que excede todo o entendimento. Paz que nos tranquiliza para caminhar como um vencedor, não por nós, mas senão pela tua obra. É assim que eu oro. Com fé. Por mim e por meus irmãos. E por quem nos assiste nessa hora. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe, querido.